agora nós vamos ter um papo aqui, um bate-papo com a paraibana Silvana Pilipenko. Ela que ficou dias desaparecida durante a guerra, o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Algo assim realmente que é um desastre para a humanidade, né? E para sabermos como foi esse período difícil, vou conversar com ela a partir de agora, que está aqui no estúdio. Boa tarde, Silvana. A primeira coisa que eu quero saber é, você foi para a Ucrânia fazer o quê? Um país muito distante, tem que ter uma motivação maior. Boa tarde, Zé. Eu agradeço pelo convite de estar aqui e falar um pouco da situação da Ucrânia. Sim. E agradecer ao povo brasileiro, né? E ao povo pessoense. Bem, quanto à pergunta, meu esposo, ele é ucraniano. Você casou com um ucraniano? Isso, eu casei com um ucraniano há 27 anos, que eu vou à Ucrânia. Sim. Né? A princípio era em caráter de visita, porque nosso filho era pequeno e eu queria que o convívio dele fosse com os avós paternos. Uhum. E depois eu passei a morar lá, que foi quando, na época que meu filho foi fazer a faculdade. Uhum. Então nós moramos lá. Nessa moradia levou quantos anos? Eu estou querendo pontuar para poder a gente partir para a conversa, que é o que todo mundo tem muita vontade de saber, como, quando, mas daqui a pouco a gente fala. Certo. Aí você passou quanto tempo de moradia na Ucrânia? 8 anos total. 8 anos, né? Isso, Total. 6 anos em Odessa. Sim. E 2 anos em Mariupol, que é no leste da Ucrânia, que foi a cidade que foi atacada agora. Isso. Então, e aí você está lá vivendo a vida e sentindo as questões políticas ficarem mais, vamos dizer assim, em efervescência, com disputas, com brigas e tal. Você imaginava que tudo aquilo que estava se apresentando ali ia chegar a esse radicalismo de uma guerra? Não. Eu não imaginava, e eu acho que isso não é só uma opinião minha, mas uma opinião da maioria dos ucranianos, tá? Porque nós ouvíamos os rumores da guerra, mas assim, o país, a cidade que eu morava, ela continuava de forma tranquila. Sim. Nós não havíamos tido nenhum alerta, absolutamente nada, que nos preparássemos ou que saíssemos da cidade, nada desse tipo. Então, tudo funcionava normalmente, tranquilamente. Isso. Então, eu acreditava que os presidentes de ambos os países, Rússia, Putin, e Ucrânia, Zelensky, Sim. eles entrassem em um acordo político, em um tratado de paz, para que a guerra não chegasse às vias de fato, porque isso envolvia mortes de civis, né? Depredação de tudo. Exatamente, né? Destruição da cidade. Então era um conflito muito forte que eu não imaginava que seguiria, entendeu? Você participou do processo de escolha do presidente da Ucrânia que está hoje conduzindo o processo de defesa do país? Não, eu não participei. Não. Mas assistiu, você estava lá, não, né? Estava lá, sim. Como é que ele é visto? Não, ele foi bem aceito. Ele tanto que ganhou, né? Isso. Ele, a princípio, ele trabalhava na TV, ele fazia quadro, ele era um comediante, Sim. tá? Eu, inclusive, assisti alguns quadros com ele de um trabalho onde eles elegiam novos comediantes, né? E também fez um filme, ele também participou de um filme. Então, assim, ele era uma pessoa benquista, era uma pessoa bem conhecida. Que saiu do meio artístico, ascendeu para dirigir o país, né? Pilotar o país. É um cara novo, né? Um cara jovem. Então, assim, ele foi bem aceito pela população ucraniana e tanto que subiu ao poder como presidente, né? Quando foi que você sentiu que as coisas estavam ficando realmente incontornáveis e começou a pensar na sua saída da Ucrânia? Olha, antes do início da guerra, foi dia 24 de fevereiro, um dia antes da saída da guerra, do início da guerra, eu fui dormir tranquilamente sem imaginar que haveria guerra. Então, em nenhum momento eu cogitei a possibilidade que de fato houvesse uma guerra. Inclusive, eu tinha familiares que diziam para mim assim, pelas notícias que estavam ouvindo aqui no Brasil: tia, sai daí. Tá na hora. Tá na hora. Mas eu dizia, não, essa guerra não vai acontecer. E eu não posso sair porque a minha sogra, 87 anos, ela veio no dia que nós chegamos, ela havia sofrido uma queda, uma semana anterior estava acamada. Então eu disse, e eu não tinha carro próprio.
Então eu disse, eu não tenho como sair daqui. Eu tô com a minha sogra acamada e eu não acredito que essa guerra vai acontecer. Até que no dia 24, eram mais ou menos 6 horas da manhã, uma prima nossa muito próxima do meu esposo, que mora na área de Donbass, que é Donetsk, né? Sim. Onde foi começou os conflitos, 2014, nos ligou e perguntou se nós estávamos bem. Aí meu esposo, estamos bem. Aí ela disse, não, porque vocês não estão sabendo, a guerra chegou aí. Então a gente soube da informação por ela. Vocês não escutaram nada? Quando ela terminou de falar isso, eu tinha ido pro banheiro, tinha acabado de acordar. Quando eu cheguei no banheiro, eu escutei as bombas, né? Os primeiros sons. E o nosso prédio tremeu, né? Então eu já saí aflita e meu esposo já estava com o telefone e ele disse pra mim, olha, a guerra chegou. Eu lembro que eu corri pra varanda do nosso quarto, o nosso quarto tinha varanda. Eu corri, olhei pra fora, as pessoas que estavam na rua corriam pra se abrigar. O seu quarto é no prédio? É no prédio, quarto andar. Quarto andar, então já tem uma visãozinha, né? Isso. Aí as pessoas corriam pra se abrigar, né? Os pássaros todos voavam. E eu fiquei assim, estarrecida. Eu digo, eu não tô acreditando no que eu tô vendo e o que eu tenho que fazer, né? E aí, o filmezinho passou na sua cabeça, você tem que ter uma estratégia. Eu vou fazer o quê? Para onde eu vou agora? Que atitude tomar? Olha, foi tudo muito rápido, muito rápido. A partir do momento que os sons dos tiros, começaram a aumentar, era canhões, depois gradativamente mísseis, metralhadora, aviões lançando bombas, minas. Então, assim, meu primeiro impulso foi minha sogra, por causa da idade, e ela já começou a se assustar, tipo assim, o que é que está acontecendo, né? E nós achávamos que aquilo não iria durar uma semana sequer. Sim. Na nossa mente, avaliação, exatamente, não, eles vão entrar, não é possível isso acontecer agora, não é possível. Isso é um sonho, né? Um pesadelo. Então, isso vai parar, isso vai terminar e tudo vai voltar ao normal. Mas não foi o que aconteceu. Mas você saiu de casa nesse dia mesmo? Não, ficou lá. Passamos 32 dias. Sim. Todos os dias, os 32 foi dentro do apartamento nosso. Que, por sinal, ele foi atingido com uma mina, né? Foi atingido? Fomos Olha atingidos. Só, porque as notícias eram muito desencontradas, né? Ninguém conseguia falar com você, e aí quando surgiu, quer dizer, aqui na nossa cidade, a informação que tinha uma paraibana que estava na Ucrânia, mas ninguém conseguia falar com ela. Você só saiu depois de 30 dias do... 32. Ficamos do dia 24 do início da guerra ao dia 28 de março. Sim. E aí você saiu de lá pra onde? Porque você começou a perceber que a guerra já estava dentro de casa, né? Isso? Então, meu filho, ele começou a fazer um trabalho de resgate. Meu filho, ele estava embarcado, ele é engenheiro naval, ele estava embarcado em Taiwan. Era logo no início do contrato. Quando eu passei 26 dias sem manter contato, muito antes, ele entrou em contato com a empresa e pediu para sair, porque não dava para conciliar as buscas e o trabalho. Então, meu filho que fez todo o trabalho de busca nossa, ele contratou um rapaz, uma espécie de mercenário, para nos tirar de lá. Ele contratou 2, o primeiro não conseguiu, mas o segundo conseguiu chegar até o nosso prédio, que até então meu filho não sabia se nós estávamos vivos, porque ele tinha visto por satélite que o prédio teria sido atingido, mas não sabia onde e se havia mortos, né? E aí, a sua reação? Chegou esse homem lá que você não conhecia, falando o nome de seu filho, como você mesmo estava falando, uma espécie de mercenário que já dá outros medos, né? Eu vou mesmo, para onde eu vou? Como é que foi? Assim, esse rapaz, ele era de Mariupol, ele era um empresário, um construtor, e ele perdeu os prédios dele. Sim. Tá? Então, quando meu filho lançou a oferta, ele viu naquilo a possibilidade de ganhar um dinheiro e recomeçar com a família fora de Mariupol. Então, quando nós havíamos ido pegar água, tá? Quando nós voltamos com água, eu trazia madeira pro fogo e meu esposo a água. Ele frio?
Oi? Tava frio? Menos 6 graus, menos 5. Meu Deus do céu. Como viver no frio sem o aquecimento, né? Porque... E as janelas quebradas. Quebradas. Nós passamos muito frio. Geralmente eu usava 4 meias, 4 calças compridas de lã. Muito frio nós passamos, muito. E comida? A comida à medida ia se acabando, nós racionamos comida, água, medicamentos para minha sogra e cozinhávamos na rua, em fogo de lenha improvisado, porque o gás também foi desligado para evitar explosões. Sim. E aí, conseguia comida como? Onde os mercados ainda tinha lugar que funcionava? Quando o início da guerra, logo no início... Você fez um abastecimento? Eu tinha um tempo atrás estudado um pouco sobre sobrevivencialismo e eu imaginei o que acontece no início de uma guerra. A primeira coisa que é a água e os alimentos. Sim. Então vamos para os alimentos, né? Vamos comprar. Mas a gente chegava nos supermercados, já quase não encontrava, assim, tinha prateleiras inteiramente vazias. Então o que nós podíamos comprar, nós compramos, né? E levamos para casa. E depois já não havia mais onde comprar. Então, o que nós tínhamos, nós nos alimentamos com aquilo e éramos solidários entre os vizinhos, né? Por exemplo, se eu tinha demais um certo alimento, eu dava para alguém, né? Isso. Outra pessoa vinha, trazia. Não era bem uma troca, era um gesto solidário, né? Isso. E assim, era incrível, porque quando eu dizia assim, eu vou dar tal alimento para tal pessoa, aí no mesmo dia alguém chegava, batia na nossa porta e dizia, olha, chegou um pedacinho de pão. Exato. Chegou assim, 3 frutas. Coisa linda, né? Nessa dificuldade toda, nesse sofrimento imenso, nessa insegurança e surgir alguém solidário. Isso. Então, éramos solidários com a água, com a madeira, com os alimentos, né? Uns ajudavam os outros. Também tinha idosos no nosso prédio que não tinham condições de cozinhar. Então, nós cozinhávamos um pouco a mais e dava para eles. Eu cheguei a fazer, por exemplo, uma sopa com uma lata de ervilha. Eu dividi em 3 porções, fiz 3 sopas e cada sopa tinha que durar 2 dias. Meu Deus do céu. Com uma lata de ervilha. Me fala uma coisa, aí sua sogra estava na sua casa? Minha sogra mora com você, né? Era você, seu marido, e sua sogra. Isso. Seu filho estava fora e já estava fazendo o trabalho de buscar. Meu filho, saber se vocês estavam vivos. Ele já estava refugiado na Alemanha. Sim. Porque como ele morava em Odessa, ele também não podia voltar para a Ucrânia. Entendi. Então ele ficou refugiado, ele está ainda refugiado na Alemanha. Aí vamos agora para a pessoa que foi buscar vocês. Certo. Né? Depois de 32 dias vivendo essa vida difícil, sair de casa. Isso. Então, nós voltávamos da água, tinha aquele moço lá, ele falou comigo, né? E eu respondi, mas eu nunca havia visto ele. Meu esposo vinha logo atrás e ele perguntou pro meu esposo, você é Vassili? Aí meu esposo, sou eu que sou Vassili. Aí ele disse assim, meu nome é Dimitri, né? E eu estou aqui a mando do seu filho para resgatar vocês. E vocês têm 15 minutos para se arrumar. E ele falou uma senha que meu esposo, desde meu filho pequeno, meu esposo chamava meu filho de Chutila. Então, assim... Significa o quê? É um nomezinho... Como se fosse carinho. Um coelhinho, um bichinho. E o rapaz disse essa senha, né? Aí meu esposo, assim, ficou muito emocionado, porque, nossa, meu filho pensou em tudo, né? Pra gente poder sair com aquele rapaz que a gente não conhecia. Sim. Meu filho pensou em tudo. Então, nós subimos e em 15 minutos, assim, praticamente nós saímos com a roupa que estávamos. Sim. A minha sogra catou os medicamentos dela que ela precisa, né? Sim. E nós fomos embora, porque assim, saía comboio de 3 carros. Não podia sair um carro só. Geralmente eram 3 carros. Então ele já tinha arranjado 2 carros e nosso era o terceiro. Esse comboio era para passar no corredor verde. Então, geralmente, que é o corredor verde? O corredor verde é quando eles abrem a oportunidade para quem quer sair. Sim. Então, às vezes a gente sabia assim, o corredor verde está aberto hoje. Quem quiser sair, quem puder sair.
Porque além do carro também havia questão do combustível. Você deixou muitas pessoas ainda no seu prédio? Muitas pessoas. Muito difícil, né? Ficaram as idosas, né, que a gente ajudava, cozinhava para elas, amigas. Nós éramos um prédio de 4 blocos pegados. Então tinha 4 blocos, uma rua, mais 4 blocos. Mas toda a rua se conhecia. Né? Era uma comunidade, Uma comunidade. Então os nossos 4 blocos foi o que foi atingido pela mina. E é onde nós passávamos a maior parte do tempo com o pessoal, na rua, enquanto vivíamos. Debaixo das explosões, né? Isso. Você tem notícias do hoje dessas pessoas? Não. Meu esposo tenta ligar todos os dias, mas a gente não consegue contato com eles. A rede está desligada, a internet também. Olha, me fala uma coisa. Tem tanta coisa que eu quero perguntar, eu vou aproveitar e já quero até pedir a direção para dar espaço. Eu preciso conversar. Pegou o corredor verde. Foi para onde? O que você encontrou nesse corredor verde? Meu filho, ele tinha acertado com o rapaz do resgate. Dissesse assim, olha, leva para minha mãe para Odessa, meus pais, né, para Odessa, e lá eu entro em contato com eles, né, conosco, e a gente decide para onde vai, para onde nós íamos. Mas o que acontece? Para nós sairmos de Mariúpol, que fica no leste, para atravessar para Odessa, nós iríamos passar por cidades que também estavam sendo bombardeadas. E havia o perigo muito forte do rapaz, ele tinha 42 anos, dele ser barrado nos postos de controle e pegarem ele para a guerra. Entendi. Entendeu? Porque não escapar de entrar na... Era como se fosse se alistar obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Então o rapaz falou, nós dormimos, nós saímos de Mariúpol para uma pequena cidade, dormimos lá para poder descansar. Onde? Numa casa de alguém? Na casa de amigos desse rapaz. Nós não conhecíamos, tá? Eu também não lembro o nome da cidade. Vocês eram muitos ou era só o seu grupinho? Não, tinha eu e meu esposo e minha sogra. Também tinha mais um casal com uma criancinha, um menininho de uns 2 anos, 2 para 3 anos, e uma senhora, a mãe do rapaz. E tinha outras pessoas também que estavam refugiadas lá nessa casa. Mas também todos iam sair de lá, era só para descansar, era uma base. Era um ponto para poder descansar, ir a banheiro. Isso. Banheiro funcionando com água ou sem água? Não, com água, só não tinha água quente. Só a questão da quentura que era humana, né? Mas a casa estava aquecida, não tinha água quente, mas a casa tinha aquecimento. Então, aí o rapaz nos deixou lá, Dimitri, né? E disse assim, olha, vocês vão dormir aqui, eu vou sondar como tá por aí. Por aí, volta amanhã de manhã para pegar vocês. E foi o que aconteceu. De manhã ele já chegou com uma outra expectativa. Ele disse, olha, nós não vamos para Odessa, porque tá assim, é muito perigoso. Nós vamos sair pela Crimeia, pela parte russa. Deixa eu te perguntar alguma coisa e eu quero que o diretor me diga aí, momento para intervalo comercial, porque a gente vai continuar. Comunicação nenhuma com o Brasil. E você sabendo que tinha seguido seu filho, o que o seu filho pediu, mas o Brasil todo querendo saber, você sem essa dimensão da agonia que se passava aqui por não ter a notícia. Não, eu não sabia de nada. Inclusive eu até comentava com meu esposo assim, será que esqueceram de nós? Será que aconteceu outra pandemia, outro tipo de vírus? E eles, assim, a mídia começou a investigar uma outra coisa e nós estamos esquecidos aqui. Isso. Eu chegava a questionar isso, né? Eu não imaginava que meu filho havia saído do navio. Eu imaginava sim que ele estava muito aflito, mas eu não imaginava que havia toda essa repercussão aqui fora, que meu filho teria entrado em contato com Itamaraty, com embaixadas, com redes de televisão, com familiares, inclusive ele próprio queria ir nos resgatar, mas foi convencido a ficar, porque se ele entrasse no país ele poderia ser convocado. Isso. Aí não deixaram ele entrar. Teve o pouso no primeiro ponto para a primeira noite. Da primeira noite desfizeram o caminho que estava feito porque estava perigoso, foram por outro.
Mais Isso. distante para poder atingir o objetivo ou foi um desvio que até facilitou? Não, era muito mais distante, porque nós decidimos sair para a Crimeia. Porque distância significa tempo. E tempo significa necessidade de tudo mais que Não, o tempo. na verdade seria mais curto. Sim. Porque se nós fôssemos para Odessa, seria 8 horas de carro aproximada. 8 horas de carro. Ainda né? tinha estradas que que podiam se Aí nós não sabíamos. Sim. Porque como não tínhamos comunicação em Mariúpol, a gente sabia o que estava acontecendo fora da cidade. Sim. A gente estava preso naquele território e sem comunicação alguma. Isso. Então a gente não sabia como é que estava fora. Por isso que o rapaz foi sondar. E ele voltou dizendo que não dá. Não dá para nós irmos para Aí foram para Crimeia, pro lado da Crimeia. E aí, quanto tempo e chegando? Na Crimeia, nós dormimos nessa casa. Sim. No outro dia de manhã ele chegou dizendo, vamos para Crimeia. Entramos no carro e começou. Nós ficamos 6 horas. Primeiro nós tentamos sair por um controle, não conseguimos sair. Vocês conversavam dentro do carro? Ou era um ambiente tenso o tempo inteiro? Não, o rapaz, embora ele não fosse um mercenário profissional, ele era muito habilidoso. Ele colocou uma música, né? Eu lembro que ele colocou um som, né? Talvez até pra gente acalmar. Todo o tempo ele tinha um controle, ele conhecia muito bem o território, né? É tanto que nós fomos por um caminho. E quando chegou lá, a fila era imensa, era muito grande. E uma das pessoas disse assim, o último da fila, Sim. eu já estou aqui há 5 horas sem sair do canto. Então ele disse, vamos por outro lugar, só que esse outro, ele dava informações. Sim. Olha, nós vamos voltar, vamos por outro caminho, só que esse caminho é muito ruim, é muito esburacado, mas é melhor do que ficarmos aqui. Então vamos por outro caminho, foi o que fizemos. Nós tivemos mais 6 horas de viagem até chegar à fronteira da Crimeia, mas as primeiras 2 horas foram assim terríveis, de buraco. Muito, a minha sogra passou mal, vomitou, ficou tonta. Sim. Mas era a necessidade e foi o melhor caminho que ele encontrou. E eu acreditei nele porque de fato conseguimos chegar na fronteira, né? Passamos em faixa de 50, 60, 70 postos de controle russo. Isso. A cada 1 quilômetro, 2 Como era a reação quilômetros. deles quando chegavam e via que o pessoal estava indo embora? Eles queriam que fosse embora mesmo, né? É porque eram muitos carros, né? Eram muitos carros. Então todo carro ele parava, pedia para os homens descerem. Sim, né? Esse rapaz disse que era sobrinho do meu esposo, porque assim, para ser uma família dentro do carro, né? Então, descia meu esposo e o rapaz, levantava a camisa para ver se tinha arma, se tinha tatuagem, como é que tava, porque eles verificavam isso. Tem algum tipo de tatuagem que demonstra que você é algum soldado ou alguma coisa, entendeu? Então, eles verificavam isso e pediam para abrir a mala do carro. Né? Então eles olhavam toda a bagagem, abria a nossa porta, mas só olhava pra gente, às vezes falava, às vezes não. E daí a gente seguia a viagem e cada posto era assim, era muito controlado, muito organizado, tá? E disciplinado, muito né? disciplinado. E em cada posto eles hasteavam a bandeira da Rússia, como que denominando o território, né? Isso. Como quem diz, esse território agora é nosso. Olha, a gente vai dar continuidade agora ao bate-papo com a paraibana Silvana Pilipenco. Isso, ela ficou dias e dias desaparecida durante a guerra, o início da guerra. Ou melhor, meados da guerra, né, que está acontecendo ainda entre a Ucrânia e a Rússia. E aí, Silvana, você estava quase ultrapassando as fronteiras. Ultrapassou as fronteiras. E aí, como é que foi esse momento? Então, a gente passou pelos postos de controle de fronteira só da Crimeia, né? Sim. Atravessamos a fronteira da Crimeia, passamos, depois de 6 horas viajando, passamos mais 12 horas só na fila da fronteira, 12 horas. Para apresentar o passaporte, essas coisas? Isso, e porque havia muitos carros, muitas pessoas saindo da Ucrânia, pelo mesmo caminho que nós escolhemos, né? Essa espera muito dolorosa, muito temerosa, com muito medo? Sim, assim,
assim, porque nós tínhamos medo de que algo acontecesse, a gente nunca sabe o que está passando pela cabeça dos soldados, né? Isso, é. Algo acontecesse, alguma coisa não tivesse do agrado deles, né? E eles barrassem a nossa entrada na Crimeia. Mas, quando nós estávamos na fila, foi quando houve o primeiro contato com meu filho. Sim. Porque o motorista, eu consegui carregar meu celular no carro, né? Sim. E meu filho ligou para mim da Alemanha e falou diretamente comigo. E pegou. E como foi esse momento? Conta pra gente. Foi incrível, porque, assim, eu estava extremamente, apesar de eu estar extremamente cansada, eu estava muito orgulhosa do meu filho, eu estava muito feliz pela iniciativa que ele teve sendo tão jovem, né? 26 anos. Cuidar dos pais, né? Da avó. Cuidar, sair do navio, pegar todo o dinheiro que ele tinha, que ele estava juntando para comprar um apartamento para ele, e ele investiu todo o valor. Muito linda. No nosso resgate, Gabriel Pilipenko. Muito bem. Gabriel deu exemplo grande. Deu, e assim... Quando eu escutei a voz dele, nossa, foi assim o momento mais esperado por mim. Eu nem sabia o que falar com meu filho, porque eu só tinha que agradecer, eu queria saber se ele estava bem, eu queria saber tudo que tinha acontecido durante esse tempo. Sim. E ele disse: mãe, a gente vai ter tempo para conversarmos, né? Eu só quero saber se a senhora está bem e meu pai também. E assim, a comunicação também não estava tão boa. Sim. E logo em seguida, a embaixada também ligou para mim. E eles assim, estavam vibrando lá na embaixada, tanto a embaixada do Brasil na Ucrânia, quanto a embaixada do Brasil em Moscou. Sim. Né? E aí, o sentimento que você teve de acolhimento, de sentir que seu país estava na cola para saber onde você estava. Com certeza, né? Com certeza. Se bem que eu sabia que o movimento todo era de Gabriel, né? Gabriel que fez todo aquele movimento porque dá assim, a noção que se ela está viva, eu mandei uma pessoa. Isso. Né? Porque assim, havia muitos brasileiros na área que eu morava, que era mais atacada, só tinha eu, que eu saiba, só tinha eu de brasileira. Mas assim, em todo o território da Ucrânia havia muitos brasileiros. Sim. E a embaixada estava assim sobrecarregada, né? Sobrecarregada. Eles não tinham como especificamente ir atrás de uma pessoa. E a área que eu estava não entrava ninguém. Mesmo que alguém fosse lá atrás de mim, não iria entrar, porque os soldados tinham cercado e nem entrava e nem saía. Entendi. Entendeu? Me fala uma coisa, aí você falou com o Gabriel, falou com a embaixada e chegou nesse novo destino. Isso. Aí que destino foi esse? Nós fomos para a Crimeia mesmo. Na Crimeia nós ficamos 3 dias na Crimeia. A minha sogra e meu esposo têm uma familiar na Crimeia, uma sobrinha. Então nós ficamos 3 dias na casa dela, mas eu tinha 15 dias carimbado no passaporte para deixar o país. Sim, você não podia ficar. Não podia ficar. E meu esposo e minha sogra, por serem ucranianos, eles tinham 90 dias ainda. Quer dizer, eles tinham mais tempo. Mais tempo. A embaixada tinha enviado uma carta carimbada pela embaixada brasileira para a fronteira da Crimeia, dizendo que estava aguardando Silvana Pilipenko, que era uma brasileira, que estava em território de guerra. Então, eles também tinham essa carta, né? O que também nos facilitou a saída. Mas, ainda assim, cada um de nós passamos por 2 entrevistas em salas separadas, com policiais especializados, que no caso estavam responsáveis pela parte das pessoas que saíam da guerra. Então eram perguntas tipo: onde vocês vão ficar? Pegar vocês... Uma entrevista, exato. Então nós ficamos 3 dias na Crimeia. Da Crimeia nós fomos para Simferópol, que é a capital. Só um minutinho. Você está assistindo a entrevista aí, e aí no nosso baixinho da tela tem dados para você, se puder, se quiser, se entender que é um caminho de solidariedade com a família de Silvana, poder contribuir para essa chegada se tornar menos
traumática. A Silvana, como vocês sabem, estão acompanhando aqui a entrevista, saiu em 15 minutos da casa dela, deixando toda uma estrutura de vida, correndo para poder se salvar, para poder ter vida. E aí, é claro que chegou aqui com as dificuldades naturais de quem teve que deixar às pressas o lugar que vive. Se você puder contribuir, vai ajudar muito, viu? Vai ajudar alguém que está precisando nesse momento do acolhimento do paraibano, do acolhimento do brasileiro, para poder ter dias melhores. E aí a gente volta ao papo enquanto você está vendo aí, toda hora vai ficar aparecendo. Me fala, aí você... A embaixada espalhou essas cartas. O rapaz, ele nos deixou na Crimeia, tá? Na residência da sobrinha. Sim. E a partir de então, as embaixadas, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, né, as embaixadas brasileiras, foi que começaram a assumir o controle da situação. Você, nesse momento, a partir daí, já tinha contato com a Paraíba ou ainda estava sem conseguir chegar por aqui, pelo menos em voz? Não, eu ainda passei, eu acho que 24 horas para poder falar com a minha mãe. Eu falei no outro dia, isso. E aí deu o primeiro sinal, tô viva, né? Não, minha mãe já sabia, porque o meu filho da Alemanha já tinha dito que a minha mãe... Mas ela não tinha escutado sua voz? Não tinha. Né? E o escutar a voz com muito choro lá e cá. Ela disse assim, eu sabia que minha filha não estava morta, eu sabia, minha mãe já havia perdido um filho, né? Isso. Com 37 anos, então ela disse assim... Eu sabia que você não tinha morrido, eu sabia. Muito bem. Então, assim, ela ficou muito feliz e eu disse, não mãe, eu tô aqui, eu tô viva. Bom, chegou nesse pouso, mas o destino seria o Brasil. Destino Brasil. Isso. E aí, veio você com todo mundo ou veio você na frente e depois o restante? Não, veio todo mundo porque minha sogra estava muito debilitada, assim, muito fragilizada. Não tinha condições dela ficar lá na Crimeia, porque quer queira, quer não, ela tinha 90 dias, tinha que sair. E, assim, eu e meu esposo juntos, ela teria uma assessoria melhor para trazer, né, para vir para cá. Chegar ao Brasil, pisar em solo brasileiro, terra da paz, como é que foi? Assim, eu cheguei meio atordoada, muito cansada da viagem e tive uma enorme surpresa porque eu não esperava que havia toda essa repercussão, né, em relação à nossa família, à nossa volta. Então, assim, desde São Paulo, que lá também tivemos uma recepção, quanto aqui em João Pessoa, foi algo assim inesperado. Eu não sabia a dimensão. Ganhou força. Foi, mas eu fiquei assim muito feliz porque eu pisei no meu país, eu me sinto segura aqui, né, mais segura em relação aos bombardeios, óbvio, e a recepção tanto da minha família, né, que eu fico mais protegida, quanto das pessoas que abraçaram a nossa causa, abraçaram a nossa família, pelas orações, solidariedade, pela atenção. Então, assim, tive uma felicidade imensa. Embora eu acredite assim que minha felicidade estará completa quando a guerra acabar e eu saber que aquele país está em paz. A preço de hoje, a guerra acaba, que ele está em paz, você vai voltar? Eu pretendo voltar quando eu tiver certeza de que tudo está tranquilo, o território, que eu possa voltar, porque eu fiz uma promessa à minha sogra para que ela pudesse vir, que ela não queria. Eu prometi para ela, olha, você vai, cuida da saúde, assim que você se fortificar, eu prometo lhe trazer de volta para sua casa, para sua vida, para sua história, né? Para rever suas amigas, né? E eu, assim, costumo cumprir. Muito bem, muito bem. Qual o nome da sua sogra? Yulia Pilipenko. Yulia Pilipenko. Isso. Não dá nem para levar adiante o que eu queria falar, porque eu me emociono muito com esse momento, porque a guerra só sabe a dificuldade quem a vive. E você está vivo. Amém, você viveu. Viva. E Dona Yulia vai voltar. Vai sim, com certeza. Eu acredito, da forma que eu acreditava que saía de lá, eu acredito que eu vou voltar lá. Não apenas isso, eu acredito que o nosso prédio vai estar de pé. Se Deus quiser. Eu exercito Obrigado pela fé. sua presença aqui no Muito Mais.